Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês hoje, não um texto, mas um tema. Mudando um pouquinho meu estilo, que eu gosto mais da pregação expositiva, mas hoje eu quero tratar de um tema com vocês. E peço que você abra sua Bíblia em dois textos. O primeiro em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. E diz o seguinte: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, Atos 1:8, que vocês conhecem tão bem, que diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero conversar com vocês hoje, então, irmãos, sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Nós precisamos desesperadamente de conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. Porque sem a obra do Espírito Santo, nós não teríamos sequer uma pessoa convertida. Ninguém pode ser salvo sem a obra do Espírito Santo. A igreja não existiria sem a obra do Espírito Santo. Então, eu queria hoje pensar com vocês algumas coisas. Primeiro, a necessidade de se estudar sobre o Espírito Santo. E a pessoa e a obra do Espírito Santo têm sido negligenciados ao longo da história, como gostaria de constatar com vocês aqui. O primeiro documento importante da história da igreja foi o Credo Apostólico. E quando você lê o Credo Apostólico, é curioso porque há uma falta de equilíbrio entre as pessoas da Trindade. Por exemplo, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Assim começa o credo. Há uma declaração da pessoa de Deus e da obra de Deus. Quando vai falar da segunda pessoa da Trindade, está escrito: crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Há uma declaração da segunda pessoa da Trindade e da obra da segunda pessoa da Trindade. Quando o credo vai falar do Espírito Santo, diz: creio no Espírito Santo. Ponto final. Nenhuma palavra sequer sobre a obra do Espírito Santo. Em outras palavras, o credo apostólico não deu a mesma ênfase à terceira pessoa da Trindade que deu à primeira e à segunda pessoa da Trindade. Nenhum erro no que disse, mas faltou dar ênfase à obra do Espírito Santo. Talvez porque nos 5 primeiros séculos do cristianismo, a doutrina que estava em voga era a cristologia. Vocês bem sabem disso. Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla, Concílio de Calcedônia. Esses 3 concílios da igreja trataram todos eles da doutrina de Cristo, porque era a doutrina combatida na época. A divindade de Cristo, a humanidade de Cristo e a pessoa divina humana de Cristo. Nenhuma obra, irmãos, foi escrita nos 5 primeiros séculos de cristianismo sobre o Espírito Santo. Nenhuma obra robusta no período dos pais da igreja. Depois veio o período chamado da Idade Média, ou o período da escolástica. Alguns chamam até do período da Idade das Trevas. Nenhuma obra robusta sobre o Espírito Santo foi escrita. Em outras palavras, do primeiro
ao 15º século do cristianismo, nenhuma obra robusta sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo. Só no século XVI, que o teólogo francês, João Calvino, que vai escrever as Institutas da Religião Cristã, no 3º volume, porque são 4 volumes, porque ele fez uma exposição do credo, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, creio na igreja. No 3º volume, ele vai tratar da pessoa e obra do Espírito Santo e vai ganhar o título de o teólogo do Espírito Santo, mas não escreveu nenhuma obra específica sobre o Espírito Santo. Só no século XVIII, na Inglaterra, o puritano John Owen vai escrever o primeiro clássico sobre o Espírito Santo. Depois, só no século XX, com o teólogo e político holandês Abraham Kuyper, é que você vai escrever a segunda grande obra clássica sobre o Espírito Santo. Pois bem, agora vem Dr. John Stott, que é considerado o maior exegeta do século XX, e escreve um livreto que vocês deveriam ler, se não leram ainda. É Cristianismo Equilibrado. E ele diz que o problema da igreja evangélica do mundo hoje é a chamada polarização. São os extremos. São os extremos. Ou a pessoa não fala do Espírito Santo, ou ela fala só sobre o Espírito Santo de forma distorcida. O que nós precisamos é do equilíbrio bíblico para tratar da pessoa e da obra do Espírito Santo. J. Packer, considerado por muitos o maior teólogo do século XX, escreveu um livro que também vale a pena ler, Na Dinâmica do Espírito. E nesse livro, ele diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Você está andando na cidade, por exemplo, à noite, de repente um edifício, um monumento, chama a sua atenção, porque ele está iluminado. Às vezes as cores mudam da iluminação, mas você não está vendo a luz que está projetada nele, porque o propósito daquela luz não é de ela aparecer, é de ela revelar aquele monumento. Então, o Dr. J. Packer diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. O Espírito Santo não veio, por exemplo, para dizer o seguinte: olhe para mim, escute-me, venha a mim, conheça-me. Não, essa não é a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é: olhe para Jesus, veja a sua glória, ouça-o, escute suas palavras, vá a Ele, tenha vida nele, conheça-o, prove o seu dom de alegria e de paz. Esta é a função do Espírito Santo: apontar Jesus, revelar Jesus, nos levar a Jesus. Então, o Espírito Santo é o aplicador da obra redentora de Jesus. Jesus morreu na cruz, Ele consumou a nossa redenção, mas quem aplica esta obra no coração é o Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo é a mesma coisa de uma pessoa morrer dentro de uma farmácia, com todos os remédios necessários e eficazes para curar a sua doença. Se não tomar o remédio, morre dentro de uma farmácia. Não por falta de recurso, mas por não ter usado o remédio. Então essa é a obra do Espírito Santo. Recentemente, Dr. Francis Chan escreveu um livro chamado O Espírito Santo, o Deus Esquecido. Então, hoje o meu papel aqui, meu desejo, é que nós recordemos, irmãos, a importância da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então, vou pegar o segundo ponto que eu quero destacar: a necessidade de se reenfatizar a autoridade do Espírito Santo na vida da igreja. Primeiro, no século XVII, na Alemanha, em virtude da ortodoxia morta, porque as guerras, os embates teológicos podem levar as pessoas a serem muito zelosas da doutrina, mas nesses embates às vezes se perde o quê? A piedade. Se machucam uns aos outros, se ferem uns aos outros, são duros demais uns com os outros, e de repente mantém a ortodoxia e perde o quê? Perde a piedade.
Então, em reação a essa onda de ortodoxia sem piedade, surge na Alemanha um movimento chamado os Quakers, que vai para o outro extremo, a piedade sem ortodoxia. Então, preste atenção no que eu vou lhes dizer agora. Ortodoxia sem piedade produz racionalismo estéril. Piedade sem ortodoxia produz misticismo histérico. Nós não podemos nem ir para um extremo, nem ir para o outro. O que os crentes começaram a buscar? O que eles chamaram de uma luz interior. Nós não queremos doutrina, nós não queremos Bíblia, nós não queremos verdade. O que importa para nós é a luz interior, é a experiência. E aí partiu-se para uma espiritualidade mística, subjetiva, do individualismo místico. Eu tenho a minha experiência. E aí a pessoa diz, mas cadê a base bíblica disso? Não precisa de base bíblica, é a minha experiência. E isso é problemático, por quê? Porque a Bíblia deixa de ser a única regra de fé e prática. Aí começa a existir as variantes personalistas que levam ao que? A manipulação. Os gurus espirituais. A pessoa não precisa mais de Bíblia, não precisa mais de recorrer às Escrituras para ouvir a voz de Deus, não é, quer ir direto a alguém que pressupostamente é a própria voz de Deus em pessoa, diretamente. Isso gerou uma espiritualidade perigosa. E quando você olha para a Bíblia, as Escrituras não são dispensáveis. O Espírito Santo, diz a Bíblia lá em João 16:13, dirá tudo o que tiver ouvido. Você quer ouvir a voz do Espírito? Leia a Bíblia. Você quer escutar Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus audível? Leia a Bíblia em voz alta. Você quer saber qual a direção que Deus tem para a igreja? Escute o seu pastor e exponda a Bíblia. Então, essa é a fundamental importância hoje para nós, porque às vezes nós entramos para o outro extremo. Quer um exemplo? Lá em Atos, nós estávamos conversando agora há pouco sobre Jerusalém, o concílio da igreja em Jerusalém, em Atos 15. Olha como aqueles irmãos que se reuniram para discutir um assunto doutrinário na igreja, porque quando Paulo e Barnabé retornaram da primeira viagem missionária, alegres, relatando tudo quanto Deus fizera, né, por intermédio deles, e como Deus abrira a porta do evangelho para os gentios, quando os membros da seita dos fariseus escutaram isso, que os gentios estavam sendo salvos e agregados à igreja sem passar pelo rito da circuncisão, eles disseram assim, se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Bom, mas isso não é evangelho. E se agregar a obra perfeita de Cristo na cruz mais alguma coisa. E se afirmar que sua fé em Cristo não é suficiente para a salvação. Quando a teologia é ruim, quanto mais se prega, pior fica. Então Paulo não sai para uma outra viagem missionária, enquanto não corrige a rota doutrinária da igreja. Mas eles discutem a matéria, e ao terminarem aquele concílio, tomarem a decisão e escreverem a decisão e nomearem comissões para que este documento fosse lido nas igrejas, que só a fé em Cristo é suficiente para a salvação, não se agrega mais nada, não é a fé mais as obras, não é a fé mais o batismo, não é a fé mais a circuncisão, não é a fé mais esse sacrifício, não é só a fé em Cristo e pronto. Eles terminaram assim em Atos 15, 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A igreja escuta o Espírito Santo. E como é que a igreja escuta o Espírito Santo? Não é de forma subjetiva, é andando exatamente de acordo com a palavra de Deus. Agora vejam vocês, amados irmãos, nos meados do século XIX, vocês bem sabem disso, aconteceram vários avivamentos na história da igreja, na Inglaterra, na Escócia, no país de Gales, nos Estados Unidos, e as pessoas eram sensíveis à obra do Espírito Santo.
Mas, daqui a pouco, essa igreja foi perdendo o fervor, o liberalismo entrou, foi matando as igrejas, e as igrejas foram entrando numa situação de aridez, se esvaziando. E aí começa-se uma tentativa de resgatar a autoridade da igreja. O que fizeram? Criaram o chamado culto solene. E por culto solene, batizaram lá no século XIX, pastor Flávio, a capacidade intelectual do pregador. Então era a oratória do pregador, era o conhecimento do pregador. E começou a se dar muita ênfase à capacidade intelectual do pastor, mais do que a sua consagração e o enchimento do Espírito Santo. Não tardou para que naquele tempo as pessoas ficassem com medo do entusiasmo. E aí, até hoje, as pessoas às vezes têm medo do entusiasmo. Por exemplo, se uma pessoa chora no culto, ela piegas. Se ela levanta a mão, aí ela está demonstrando uma falta de equilíbrio emocional. E o que acontece? As pessoas começaram a ter medo das emoções. Deixa eu lhe dizer algo importantíssimo aqui hoje. Você é razão, você é emoção, você é volição ou vontade. Gosto do Dr. Mark Lloyd Jones quando ele explica isso. Se você olha para a cruz e entende o que aconteceu no Calvário e você não se emociona, alguma coisa errada está acontecendo com você. Então não tenha medo da emoção. Nós devemos evitar o emocionalismo. Em tempos de avivamento, Mark Lloyd Jones diz o seguinte: há muitas pessoas que têm experiências incomuns. Por exemplo, uma pessoa ficar prostrada diante da glória de Deus. Lloyd Jones diz o seguinte: ele era um médico, aliás, médico da família real. Ele diz: não tem nenhum problema com a pessoa cair diante de uma manifestação da glória de Deus. A minha preocupação é como é que ele se levanta. Porque se ele caiu e levantou do mesmo jeito, aquilo foi emoção, aquilo é emocionalismo, aquilo é histeria, aquilo é obra da carne, aquilo não vale nada. Agora, se uma pessoa tem uma experiência tão marcante, e ela chega ao ponto de se prostrar, mas quando ela se levanta, é uma nova criatura, aquilo impactou a vida dela, mudou a história dela, isso aí não é obra da carne não, isso não é emocionalismo não, só o Espírito Santo pode produzir isso. Então eu não tenho que ter medo da emoção, eu tenho que fugir desse emocionalismo manipulado. E o que acontece então na igreja? Muitas pessoas, naquela época, passaram a ficar com medo. E eu não preciso ter medo da obra do Espírito Santo. Eu não preciso ter medo da Bíblia. Eu preciso ter medo da carne. Eu preciso ter medo da manipulação. Eu preciso ter medo do subjetivismo místico. Mas eu não posso ter medo da obra genuína e poderosa do Espírito Santo de Deus. Eu não posso. Eu leio em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que a igreja perseguida lá de Jerusalém, diante de um cenário crítico, eles oraram, e eles pediram para Deus intrepidez, e a casa tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e eles não se acovardaram, eles pregaram com mais ousadia, eles enfrentaram prisões, eles enfrentaram açoites, eles enfrentaram a carranca do inimigo, e a igreja foi avançando no poder do Espírito Santo de Deus. Então a igreja hoje, amados, mais do que nunca precisa desse poder do Espírito Santo. Pensa comigo em duas cenas. Dessa questão da autoridade espiritual que só o Espírito Santo produz. Vocês se lembram lá quando Elias é usado por Deus para fazer um milagre inédito, ou para ser um instrumento de Deus no milagre inédito, que quem fez o milagre não foi Elias, foi Deus, ressuscitando aquele menino, filho da viúva de Sarepta. Não tinha registro histórico de ressurreição até então. Elias ora e pede a Deus a ressurreição do menino, e Deus atende o Elias e ressuscita o menino. Qual foi a fala da mãe do menino para Elias? Agora sei que tu és homem de Deus.
e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então preste atenção nisso. Não basta você e eu abrirmos a Bíblia e pregarmos, porque nem todos que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Chega uma pessoa e prega uma verdade, não acontece nada. Chega outra e prega a mesma verdade e os corações se derretem. Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Você pega o Eliseu, com a mulher de Sunem. Diz a Bíblia que o filho dela morre e ela vai a Eliseu, com o coração aflito. E Eliseu discerne a aflição da alma dela e diz para o seu moço Geazi, corre, não fale com ninguém na estrada, corre, bota o bordão profético no rosto do menino morto. E Eliseu e o Geazi correu e botou o bordão profético no rosto do menino morto. O que aconteceu? Nada. O menino continuou morto. O problema não era o bordão, o problema é quem carregava o bordão. Eliseu foi e o Senhor ressuscitou o menino. O que é isso, irmãos? Nós que temos o Espírito, que somos habitados pelo Espírito, precisamos do revestimento do poder do Espírito. O texto que nós lemos em Lucas 24, 49 é emblemático, porque Jesus disse assim: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Se você ler o contexto, aquele grupo que estava lá na ascensão, eu não sei se todos os 120 que estavam no cenáculo estavam na hora que Jesus foi assunto aos céus, mas eles eram de onde? Eles eram da Galileia. Todos os apóstolos de Jesus eram lá do norte, da Galileia. O único apóstolo de Jesus que não era galileu era Judas Iscariotes. As mulheres que bancaram o ministério de Jesus eram da Galileia, estavam lá. A família de Jesus, Maria e os seus filhos, eram galileus, eram lá da Galileia. Jerusalém, na Judéia, era um ambiente hostil para eles. Tudo que eles gostariam de fazer era fugir dali, era ir embora dali. Era um território hostil, era perseguição. Jesus tinha sido crucificado. Mas Jesus diz para eles assim: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Não se acovardem não fujam não vão embora não, fiquem aqui, porque aqui vocês vão receber poder. E notem isso, que essa é a ordem. Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Jesus envia o Espírito Santo à igreja, e esta ordem não pode ser alterada. Jesus é categórico: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nunca houve um tempo na história da igreja, irmãos, onde a igreja tivesse mais necessidade de ser revestida com poder. Não é preciso ser um grande entendedor do nosso tempo para saber que nós vivemos um tempo hostil à fé cristã. A hostilidade à fé cristã não é subjetiva não, é declarada, é posta na mídia, na imprensa, nas cortes, nos parlamentos, nas casas de leis, por todo lado. A igreja ou recebe poder, ou é revestida com poder, ou ela sucumbe. Então, eu gostaria que nós pudéssemos hoje, agora, pensar um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo. Por que ela é necessária? Primeiramente, irmãos, porque é o Espírito Santo quem convence de pecado. Está lá em João 16, 9. Nenhuma pessoa vai reconhecer que é pecadora, a não ser que o Espírito Santo haja na vida dela. Nós estamos vivendo um tempo em que a própria igreja está, de certa forma, passando por um período assim de secularização. Qual foi a última vez que você viu num culto público uma pessoa se desmanchar em lágrimas, tomada de convicção de pecado? Qual foi a última vez que você viu, como aconteceu lá, quando Jonathan Edwards pregava o sermão
pecadores nas mãos de um Deus irado, uma pessoa se agarrando na pilastra do templo e chorando, e chorando, e chorando, não é de desespero, não, é de convicção de pecado. Ai de mim! Tem hora que você chega e olha para o semblante das pessoas, parece que elas estão em outro lugar. Falta brilho. Falta paixão. Falta fome de Deus. Falta fome da palavra. Falta intimidade com o Senhor. Nesse tempo de pandemia, uma das grandes perguntas que tem sido feita no Brasil e no mundo é: será que o povo volta? Tem gente que está acostumado com um copo de guaraná e pipoca. Não, não vou para a igreja mais não. Vou ser crente online, vou ser crente virtual. Não preciso de igreja não, eu me basto. Nós poderemos perder, irmãos, um tempo oportuno para que a igreja acerte a sua vida com Deus, porque toda tempestade é um vendaval que joga a palha fora, mas o grão verdadeiro e genuíno fica, o trigo fica. A palha vai embora. É preciso que a igreja compreenda mais e mais isso, a necessidade de entendermos a obra do Espírito Santo que convence de pecado. O avivamento do país de Gales, irmãos, no começo do século passado, 1904, começa com um adolescente reconhecendo a gravidade do seu pecado ao orar assim: oh meu Deus, dobra minha vida, oh meu Deus, dobra minha vida, oh meu Deus, dobra minha vida. Evan Roberts era um adolescente, era um jovem. Segunda coisa muito importante destacar aqui, na obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem regenera. Nicodemos vai a Jesus de noite, em Jerusalém. Ele era membro do Sinédrio, ele era um mestre, ele era um doutor, era um homem afortunado, até porque Jesus estava no começo do seu ministério, e lá em João capítulo 2, diz que muitas pessoas creram em Jesus por causa dos seus milagres, mas aquele creram sem a fé salvadora, aquele crer apenas de admiração. Porque preste atenção nisso, a nossa geração está correndo atrás de milagres também. Mas milagre não produz fé. O que produz fé é ouvir a palavra de Deus. Milagre produz admiração, milagre junta gente, milagre atrai pessoas. Mas o que produz fé é a palavra. E aí Nicodemos talvez fosse um desses que ouviu falar. E claro, ouviu, porque chega fazendo elogios para Jesus. Mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus foge dos elogios de Nicodemos, e diz: Nicodemos, então escuta uma coisa, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Escute mais, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E escute mais, você precisa nascer de novo. Irmãos, tem muitas pessoas que são membros da igreja, fazem parte do rol da igreja, foram batizadas, mas nunca nasceram de novo. Nós precisamos da obra do Espírito Santo, para não sermos pastores de ovelhas mortas. Nós pastores podemos pregar, mas nós pastores não podemos gerar vida na sua vida. Nós pastores podemos ministrar os sacramentos, o batismo, distribuir os elementos da ceia, mas nós não temos poder para produzir os efeitos no seu coração. Se o Espírito Santo não fizer, você pode ser um religioso, você pode ser um líder, você pode ser um teólogo, mas você não está salvo ainda.
E Jesus afirmou que o Espírito Santo, ele é livre, ele sopra onde quer. Eu acho isso fantástico, porque ele sopra onde você e eu não sopraríamos. Eu estava, pastor Flávio, no Rio de Janeiro, certa feita, e uma senhora que trabalhava com venda de livros evangélicos, que a gente chama de um colportor, ela me chamou à parte, eu estava dentro de uma livraria, e disse, eu preciso contar minha história para o senhor. Eu falei, pois não. Ela disse, eu li um livreto que o senhor escreveu, e Jesus mudou a minha vida. E por isso que hoje eu faço do meu viver um empenho para distribuir a literatura evangélica. Falei, me conta mais um pouco. Ela disse, meu marido estava preso em Bangu 1, numa penitenciária no Rio de Janeiro. Eu mandei para o meu marido lá na cadeia o mesmo livreto. E ele leu e se converteu. Hoje eu e o meu marido lidamos com venda de livro evangélico. Ou seja, talvez você pudesse pensar, bom, um camarada que está lá no Bangu 1, para que eu vou levar evangelho para ele? Deixa ele lá, cumprindo a pena. O Espírito Santo é livre, ele sopra onde quer, ele sopra na cadeia, ele sopra na boate, ele sopra no campo de futebol, ele sopra na praça, ele sopra aqui dentro da igreja, ele sopra lá numa cama de CTI de hospital, ele é livre. E mais, o Espírito Santo é soberano, ele sopra onde quer. Eu não determino a agenda do Espírito Santo, eu não mando na agenda do Espírito Santo, ele sopra aonde quer e acabou. Quem podia imaginar, irmãos, que o Espírito Santo soprasse em Saulo de Tarso, um carrasco, um cruel, um sanguinário? A mídia brasileira hoje só fala em Lázaro. Lázaro para cá, Lázaro para lá, daqui a pouco vira música. Você já imaginou um Lázaro, serial killer, convertido a Jesus? Quer mais é que vai para o inferno. Pois o Espírito Santo é livre, se quiser soprar, ele sopra. E se ele soprar, ninguém pode impedir. Ele é misterioso, você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso é glorioso, irmãos, porque tem gente que você carimba, esse aqui não tem jeito não. Aí você joga na lata do lixo, pois não tem lata do lixo no reino de Deus, o Espírito Santo sopra onde quer. É Ele quem faz essa obra. Mas em terceiro lugar, amados irmãos, é o Espírito Santo quem santifica. Deixa eu dizer algo para você, todo aquele que nasceu de novo, precisa crescer. Na vida tem duas coisas importantes, é nascer e crescer. Toda família fica feliz quando chega um bebê em casa. Mas se o menino faz 5 anos e não aprendeu a andar e nem falar, você fica preocupado. Se ele faz 11 anos e está usando fralda, você leva para o médico. Tem muito crente, irmãos, que nasceu de novo, mas é um eterno bebê espiritual. A igreja não pode ser uma creche, só de gente matura. A igreja precisa de gente com tutano espiritual. Está na hora de parar de beber leite e começar a comer comida sólida. Está na hora de crescer, está na hora de amadurecer, está na hora de deixar de ser um crente dengoso, que acha que tudo tem que girar em torno dele, e começar a andar com as próprias pernas, e a servir a Deus, e a alegrar-se em Deus, e fazer a obra de Deus. Stanley Jones disse algo sublime quando ele era um dos mais importantes missionários no século passado. Ele disse o seguinte: pastor, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo, é o crente mundano, é um crente meia boca, é um crente imaturo. Conforme Hebreus diz, já era tempo de ser mestre, ainda está nos rudimentos. Era tempo de ser adulto, ainda é criança. Já era tempo de comer comida sólida, está bebendo leite. Pois é o Espírito Santo que nos santifica, irmãos, nos transformando de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo.
Quarto lugar, irmãos, o Espírito Santo é quem transforma. Preste bem atenção nisso aqui, que isso é precioso demais. É o Espírito Santo quem transforma o seu corpo, cada dia, em templo da habitação de Deus. Sabia disso, que você é a morada de Deus? Seu corpo é o templo do Espírito Santo? Então deixa eu usar agora uma figura bíblica que eu acho belíssima, pastor. Êxodo 25:8. Deus diz para Moisés assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus resolve vir habitar no meio do seu povo. Mandou fazer um tabernáculo, um santuário. E eu pergunto a vocês, com que matéria-prima? Qual foi a madeira que foi escolhida? Alguém lembra? Madeira de acácia. Nenhum marceneiro escolheria trabalhar com acácia. Acácia é uma madeira dura, cheia de nós, retorcida. Por que Deus escolheu a madeira de acácia? Porque a madeira de acácia era um símbolo da minha natureza pecaminosa, complicada. Se você acha que você é uma pessoa boa, você está enganado, você é complicado. Eu sou complicado. Deus me escolheu, Deus escolheu você, não é que você é uma pessoa maravilhosa, não. Deus escolheu você apesar de você. Mas aí, para fazer o santuário, tinha que pegar um machado e derrubar a árvore. E a primeira coisa para você ser morada de Deus, tem que romper, seccionar suas raízes. Você tem que morrer para esse mundo, para você viver para Deus. Aí depois Deus diz: vocês vão serrar tábuas, todas iguais. Todas iguais. Na igreja de Deus não tem fulano, não tem Beltrano, melhor e maior que outro, não. Todo mundo é igual. Todos nós nivelados no mesmo patamar. Todos somos servos. Ainda Deus disse mais: agora essas tábuas vão ter que ter engaste. Engaste. Sabe por que engaste? Se você serra uma madeira nova e botar, daqui a pouquinho abre fenda. Então Deus falou: tem que estar engatado. Você sabe o que significa isso? Não basta você estar perto do seu irmão, não. Você tem que estar aliançado com ele. Se ele chora, você chora com ele. Se ele se alegra, você se alegra com ele. Nós somos um corpo, irmãos. Nós cooperamos uns com os outros. Mas mais, Deus diz: agora as tábuas vão ficar de pé, não deitadas. É na vertical, não na horizontal. Sabe o que significa isso? Igreja de Deus não é berço esplêndido para dormir. Igreja de Deus é campo de trabalho. Mas tem mais. Deus disse: olha, agora vocês vão botar as tábuas não na areia do deserto, porque o deserto é símbolo do mundo. Vocês vão botar em cima de uma base de prata. Sabe por quê? Porque prata fala de redenção. Entre você e o mundo tem a cruz de Cristo. Depois que está tudo pronto, Deus chega para Moisés e diz: agora, meu filho, você vai cobrir todas essas tábuas de ouro puro. Sabe o que significa isso? Esse é um símbolo da justificação. Quando Deus olha para você, não vê o seu pecado. Ele vê a justiça de Cristo cobrindo você. Agora, o tabernáculo tinha 3 partes. Tinha a parte externa, que tinha um altar de bronze do sacrifício, e tinha a bacia para lavar. Você passa pela cruz e é santificado. Aí você entra dentro do lugar sagrado, lá tem o altar de incenso, lá tem a mesa com os pães da proposição, lá tem o candelabro. Então, você que passou pela cruz, você que é santificado pela palavra, agora você ora a Deus, agora você se alimenta da palavra de Deus, e agora você brilha com o seu testemunho diante do mundo. Mas aí tinha o lugar santíssimo, o santo dos santos, uma cortina. Só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. Lá estava a arca da aliança, e dentro da arca estavam as tábuas da lei, dentro da arca estava o vaso com maná, dentro da arca estava a vara seca de Arã que floresceu, todos os símbolos de Cristo. E ali a glória de Deus se manifestava. Quando a Bíblia diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, não diz que o seu corpo é o santuário, não. A palavra no grego lá, o seu corpo é o santo dos santos, o lugar sacratíssimo, onde a glória de Deus se manifesta. Isso é a obra do Espírito Santo. Mas, amados, notem comigo, que o Espírito Santo, ele
é o nosso intercessor existencial. Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que conhece o lamento do Espírito sabe que a segunda vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Você já parou para pensar nisso? Que você tem dentro de você o Espírito Santo intercedendo por você? De forma intensa, de forma agônica, de forma eficaz. O Espírito Santo em você, orando por você, ao Deus que está sobre você. Como é que você pode negligenciar a pessoa do Espírito Santo? Como é que você pode deixar de lado a obra do Espírito Santo? Mas mais, notem comigo, amados irmãos, que o Espírito Santo ele veio para trazer para você e para mim vida abundante. Jesus Cristo diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava falando do Espírito Santo. Agora preste atenção, não é quem crer em Jesus só não. Não é quem crê em Jesus como diz o fulano, como diz o Beltrano, como diz o teólogo A, como diz o teólogo B. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Você tem que ler sua Bíblia, irmão. Tem que ler sua Bíblia. Crente que não lê a Bíblia, ele vai ser manipulado, vai ser massa de manobra, porque o mundo, hoje nós estávamos conversando agora há pouco, você é ovelha do pastor Flávio, mas você escuta o fulano, o Beltrano, o ciclano, mais esse, mais aquele outro. E se você não tiver filtro, você vai acabar engolindo veneno, pensando que está engolindo coisa boa. Agora preste atenção nisso, irmãos. O Espírito Santo veio para dar para você essa vida plena, maiúscula, abundante. A Bíblia fala de uma alegria indizível e cheia de glória. A Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala da suprema grandeza do poder de Deus. Então não é coisa pequena, não é coisa minúscula, não é coisa medíocre, é coisa maiúscula, é coisa superlativa, é coisa abundante, é coisa poderosa. É essa vida que Deus tem para você, meu irmão. Deixa eu ilustrar isso. Vocês todos já ouviram falar em Dwight Lyman Moody. Moody viveu no século XIX. Moody vem de uma família pobre. Moody vem da orfandade. Ele era muito criança quando o pai morreu. Moody vem de uma família cuja mãe, viúva, fica na roça, cuidando de mais 8 filhos pequenos. Moody sai de casa, adolescente, para a cidade, para tentar encontrar um espaço na vida. Moody um dia é levado a Cristo, lá dentro do seu trabalho, dentro de uma sapataria. Moody um dia entra numa igreja e o pregador está proclamando a palavra de Deus e dizendo algo desafiador. O mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Deus, eu quero ser esse homem. Ele não tinha faculdade, ele não era um homem culto, ele era um homem que tinha sede de ser usado por Deus. Um dia ele está caminhando em Nova York, e o Espírito Santo vem com poder sobre ele. E ele entra numa casa, e ele fecha a porta, e ele se ajoelha. E ele diz que ondas elétricas, semelhantemente ondas elétricas, pareciam correr pelo seu corpo. A experiência foi tão marcante, foi tão profunda, foi tão gloriosa, que ele chegou a dizer que ainda que dessem toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, que ele não aceitaria. Quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais foi o mesmo homem, nunca mais a história da América foi a mesma. Aquele homem, a partir daquele dia, levou a Cristo mais de 500.000 pessoas. Ô irmãos, Deus é o mesmo. E Ele pode nos trazer essa vida plena do mesmo jeito.
Mas eu quero encerrar, dizer que nós precisamos do Espírito Santo, meus irmãos, porque é o Espírito Santo quem nos dá poder. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você e eu somos fracos, muito fracos. Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais, temos fraquezas morais, temos fraquezas espirituais. A não ser que o Espírito Santo nos revista com poder, nós somos fracos. Nós nos acovardamos, nós recuamos, nós calamos a nossa voz, nós nos intimidamos. A igreja precisa de poder, irmãos, para se levantar, para enfrentar a oposição deste mundo, para dizer para este mundo que nós não nos conformamos com este século, nós não nos dobramos, nós preferimos a morte à apostasia, nós preferimos as prisões a abrir mão dos nossos valores. Poder. Aliás, o próprio Jesus não abriu mão desse poder. Ele sendo Deus, homem perfeito, não abriu mão desse poder. Quando ele foi batizado no Jordão, diz a Bíblia que ele estava orando, quando o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e o Pai falou: este é o meu filho, o meu amado, em quem eu me comprazo. Ele sai do sorriso do Pai do Jordão, e vai para a carranca do diabo no deserto, e ele enfrenta o diabo cheio do Espírito Santo, e cheio da palavra. E ele retorna para Nazaré e abre o livro de Isaías, o rolo do livro, e lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar, para libertar. E foi no poder do Espírito Santo que ele exerceu o seu ministério, foi no poder do Espírito Santo que ele curou os enfermos, foi no poder do Espírito Santo que ele libertou os cativos. E ele retornou para o céu, prometendo à sua igreja: eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador, eu vou, mas eu vou derramar sobre a igreja o Espírito Santo. E ele foi e derramou o Espírito Santo sobre a igreja, para que a igreja pudesse viver a mesma qualidade de poder que ele experimentou. Leia Atos dos Apóstolos, e você vai ver uma igreja cheia do Espírito Santo, e cheia do Espírito Santo, e cheia do Espírito Santo. Tem luta? Tem perseguição? Tem açoite? Tem prisão? Tem morte? Tem, mas a igreja avança, e a igreja avança, e eles batem nos crentes, e eles prendem os crentes, e eles matam os crentes, e quanto mais sangue derramado, mais a igreja avança, mais a igreja cresce. Oh, amados irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. E a minha oração é que você e eu hoje saímos daqui desejosos, mais do que ter ouro e prata, mais do que ter saúde e proteção de uma pandemia, que saímos daqui hoje desejosos de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.